pessoal, eu sou a Bia e hoje eu estou novamente aqui no site Círculo na TV para, além de mostrar um passo a passo, contar uma super novidade para vocês. A Círculo disponibiliza em seu site diversos tipos de receitas. Receitas essas de diferentes tipos de peças que vão desde moda à decoração. E muitas dessas receitas têm gráficos, o que facilita ainda mais a construção dessas peças. Porém, a Círculo sabe que muitos artesãos não conseguem acompanhar os gráficos ainda e acabam desistindo de fazer a sua peça favorita. Pensando nisso, a Círculo decidiu mostrar mais uma vez o quanto você é importante para ela e irá transformar as receitas das peças mais acessadas em videoaulas. E coube a mim dar início a mais essa nova demonstração de carinho da Círculo com os seus seguidores. E vamos abrir com chave de ouro trazendo a videoaula da saída de praia Azul Serenity, que foi criada pela artesã Carla Costa. Essa peça já está há mais de um ano como a mais acessada do site. Vou tentar fazer uma saída de praia quase tão bonita quanto a original, porém vou precisar fazer pequenas modificações em relação ao gráfico, entretanto nada que altere a identidade da peça. Vou fazer do tamanho sugerido na receita, porém no final desse vídeo eu vou dar orientação de como fazer de outros tamanhos, ok? Vamos começar. E para essa peça nós vamos utilizar o fio Anne da Círculo, que é um fio que dispensa apresentações. Sem dúvida nenhuma, é um dos fios queridinhos das artesãs e vamos utilizá-lo na cor Azul Serenity, que foi uma das cores eleitas cor do ano de 2016. Vamos iniciar o trabalho fazendo 168 correntes. 4, 5, 165, 166, 167, 168 correntes. Agora nós vamos fechar esse cordão em círculo com um ponto baixíssimo. Vamos agora trabalhar a primeira carreira do nosso trabalho. Nós vamos fazer aqui 3 correntes para subir. Essas 3 correntes, elas irão equivaler a um ponto alto. Nós vamos vir para a corrente seguinte, que é a primeira corrente livre do trabalho, a partir do ponto onde nós fechamos esse círculo, e nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nós temos um par de pontos altos. Vamos fazer 2 correntes de separação. 1, 2. Vamos pular um único ponto da base, uma única correntinha da base. Olhem só. E na segunda corrente a gente vai fazer outro ponto alto. Formando assim um espaço. Olhem só. Vamos fazer 2 correntes. Pula um único ponto da base e no segundo ponto a gente faz um ponto alto. Temos assim 2 espaços. Repete, 2 correntes, pula um ponto e no segundo a gente faz um ponto alto. Observe que a gente está sempre fazendo 2 correntes de separação, mas na hora de pular na base, a gente pula apenas uma corrente. Já temos aqui 4 espaços, vamos para o 5º espaço. Olhem só. 5 espaços. E depois que você tiver 5 espaços, você vai vir para o ponto seguinte, para a correntinha seguinte, e vai fazer um ponto alto. Observe que dessa vez eu não fiz nem corrente de separação e nem pulei ponto. Assim como antes dos 5 espaços eu coloquei 2 pontos altos juntos, depois dos 5 espaços eu também coloco 2 pontos altos juntos. Vou fazer 2 correntinhas de separação e vou pular um ponto da base. Esse aqui, pessoal, é o nosso ponto de repetição. O que eu quero dizer com ponto de repetição? Eu quero dizer que a partir de agora, tudo que você vai fazer durante esta carreira é repetir esse mesmo trecho. Ou seja, se a gente vai começar a repetir, então o que a gente vai fazer agora é o par de ponto alto. Vamos aqui pular um ponto da base e no segundo ponto a gente começa a fazer o par de pontos altos. Faz o primeiro ponto alto na corrente e faz o segundo ponto alto na corrente seguinte. Novamente a gente faz 2 correntes de separação, pula um ponto e no segundo a gente faz um ponto alto. Você vai repetir os 5 espaços que são separados por duas correntes em cima e pula uma corrente embaixo. Olhem só. Nós já temos 2 espaços. Vamos para o terceiro. Eu vou repetir mais esse motivo para você entender. Ó, 2 correntes em cima e apenas uma você pula embaixo. Já temos aqui 4 espaços, faço 2 correntes em cima, pulo um embaixo. Depois que eu tenho 5 espaços concluídos, eu faço um ponto alto, faço 2 correntes de separação e agora eu tenho aqui mais uma repetição. Vou dar continuidade ao trabalho fazendo isso aqui novamente. Vamos lá. Pronto, pessoal, estamos chegando aqui no finalzinho. Observe que a gente fez os 5 espaços e agora resta
duas correntes para a gente encerrar o círculo. A primeira corrente é onde você vai fazer o ponto alto para completar o par de pontos altos que vem sempre depois do grupo de 5 correntes. Aí a gente vai fazer duas correntes de separação e essa correntinha que sobra é a que realmente separa um par de ponto alto do outro. Vamos vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima, de onde nós iniciamos, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos agora para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos vir para esse segundo ponto alto fazendo um ponto baixíssimo. Nós vamos caminhar sobre ele, porque ele não interessa para a gente nessa carreira. Então, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo sobre ele. Aqui nós temos à frente duas correntes de separação. Você vai vir com um ponto baixíssimo na primeira corrente de separação. Pronto. Esse aqui é o ponto que a gente quer chegar. Observe que nós estamos em cima da primeira corrente de separação do primeiro espaço do nosso trabalho. Vamos fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. E vamos fazer mais um ponto alto sobre a segunda corrente dessa mesma separação. Olhem só. Aqui a gente fez um par de pontos altos. Vamos fazer 2 correntes de separação. Vamos vir para o próximo espaço e vamos fazer um ponto alto dentro desse espaço. Vamos repetir 2 correntes de separação. Vamos no próximo espaço e vamos fazer outro ponto alto. 2 correntes de separação. Vamos para o próximo espaço e vamos fazer outro ponto alto. 2 correntes de separação. Vamos para o próximo espaço. Observe que esse aqui é o último espaço da base, dentro do mesmo motivo, tá? A gente fez aqui 3 espaços. Nós temos 3 espaços concluídos e vamos fazer o quarto espaço. Nesse quarto espaço, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na primeira correntinha, aqui é o último espaço, nós vamos vir na primeira correntinha, vamos fazer um ponto alto. Vamos vir na segunda correntinha e vamos fazer outro ponto alto. Observe que dessa vez a quantidade de espaços seguidos diminuiu. De 5, como nós começamos, agora a gente fez 4 espaços. Mas a gente continua fazendo par de pontos altos antes dos espaços e depois também. Olhem só. Vamos fazer aqui 3 correntes de separação. Vamos vir para aquela separação que tem entre um par de ponto alto e outro, ok? Que são os pares de pontos altos da troca de motivo. Aqui faz parte de um motivo e aqui já é o motivo seguinte. Nós vamos vir nesse espaço e vamos fazer um ponto alto. Vamos repetir 3 correntes. 1, 2, 3. Agora, pessoal, agora a gente tem o nosso ponto de repetição dessa segunda carreira. Então, nós vamos repetir esse aqui, tá? Vamos vir para o primeiro espaço. Na primeira correntinha, a gente faz um ponto alto na primeira correntinha do primeiro espaço. Na segunda correntinha, a gente faz outro ponto alto, que é o par de ponto alto que antecede o próximo grupo de 4 espaços. Vamos fazer 2 correntes de separação, vamos vir no primeiro espaço da base, fazer um ponto alto. 2 correntes de separação, no espaço seguinte, outro ponto alto. 2 correntes de separação, no espaço seguinte, outro ponto alto. 2 correntes de separação, e agora que a gente já tem 3 espaços, nós vamos fazer o quarto, e esse quarto a gente faz 2 pontos altos. 1, 2. Agora a gente vai trabalhar nessa separação entre um par de ponto alto e outro. Vamos fazer 3 correntes, um ponto alto nesse espaço, mais 3 correntes, e assim a gente repete novamente esse motivo, tá? Agora nós já temos 2 motivos concluídos, nós vamos repetir isso até o fim da carreira, ok? Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa segunda carreira. Vamos fazer aqui, observem sempre onde a gente está, aqui na base nós temos aqueles pares de pontos altos que nós vamos trabalhar na separação deles. Vamos fazer 3 correntes, um ponto alto nele, e mais 3 correntes para a gente finalmente encerrar essa segunda carreira. Vamos vir na terceira corrente contando de baixo para cima e vamos fazer um ponto baixíssimo. Nós vamos caminhar até a primeira correntinha aqui desse primeiro espaço da segunda carreira, da mesma maneira que a gente fez na primeira carreira, ok? Vamos vir no primeiro ponto alto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos vir na primeira corrente e vamos fazer outro ponto baixíssimo. Aí a gente repete 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto na segunda corrente dessa mesma separação,
E aí a gente começa fazendo os espaços. Lembrando que o espaço vai novamente diminuir, ele diminui a cada carreira, a quantidade total de espaços. Então, anteriormente nós tivemos 4, dessa vez nós vamos ter apenas 3. Vamos fazer 2 correntes, vamos vir para o primeiro espaço e vamos fazer um ponto alto. 2 correntes, vamos para o segundo espaço da base e vamos fazer um ponto alto. 2 correntes, no terceiro espaço da base, olha só, a gente vai fazer o terceiro ponto alto, vamos vir aqui trabalhar 2 pontos altos. Novamente encerrando com um par de pontos altos. Olha só. Vamos fazer agora 3 correntes de separação. Nesse ponto alto aqui, que está sozinho entre as 3 correntes de separação, nós vamos trabalhar sobre ele um V, fazendo da seguinte forma: um ponto alto, 2 correntes de separação e outro ponto alto no mesmo lugar. Olha só. Agora a gente faz 3 correntes de separação. Vamos vir aqui no primeiro espaço. Observe que quando eu digo primeiro espaço, eu não me refiro a esse aqui, tá? Não vai confundir com esse aqui de 3 correntes. São esses aqui, esses espaços que são colocados de forma seguida entre um par de ponto alto e outro. Vamos vir no primeiro e vamos fazer um ponto alto na primeira corrente e um ponto alto na segunda corrente. Vamos fazer 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, outro ponto alto. 2 correntes e aqui a gente encerra o terceiro espaço fazendo um par de ponto alto. Você já deve ter notado que eu já estou aqui no segundo motivo, tá? Já é o segundo motivo do trabalho. A repetição desse trabalho é até aqui, olha só. Esqueci de mostrar pra vocês. Aqui a gente repete ele tudinho. Aqui nós já começamos a repetir. Vamos fazer 3 correntes. Vamos vir sobre o ponto alto e vamos fazer um V. Um ponto alto, 2 correntes de separação e um ponto alto no mesmo lugar. 3 correntes e assim a gente dá continuidade ao trabalho, repetindo isso aqui até o fim dessa carreira, ok? Vamos lá. Chegando aqui no finzinho da terceira carreira, vamos vir aqui as 3 correntes iniciais e vamos fechar na terceira com um ponto baixíssimo. Agora a gente segue para a nossa quarta carreira do trabalho. Novamente a gente caminha até chegar nessa primeira corrente. Vamos fazer um ponto baixíssimo sobre o ponto alto e um ponto baixíssimo nessa primeira corrente. Vamos fazer 3 correntes, para subir, que equivale a um ponto alto. Na segunda corrente da base, a gente faz outro ponto alto, fazendo assim um par de pontos altos. Vamos agora para os espaços, que dessa vez serão apenas 2 espaços seguidos. 2 correntes, vamos para o primeiro espaço livre da base e vamos fazer um ponto alto. 2 correntes. Vamos para o segundo espaço livre da base e vamos fazer um par de ponto alto. Olhem só. 2 espaços. Vamos fazer aqui 3 correntes. E dentro de onde nós anteriormente fizemos um V, dessa vez nós vamos fazer um leque com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma única correntinha de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3. Olhem só como tá ficando. Vamos fazer 3 correntinhas de separação e aqui a gente tem o nosso primeiro motivo. Agora nós vamos fazer as repetições desse primeiro motivo. Vamos vir aqui dentro do primeiro espaço e vamos fazer um par de ponto alto. Vamos fazer 2 correntes e um ponto alto no primeiro espaço da base, 2 correntes e um par de ponto alto no segundo espaço. Novamente a gente repete 3 correntes e dentro do V a gente faz um leque com 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma correntinha de separação e 3 pontos altos, 1, 2, 3. 3 correntes de separação e assim a gente segue o trabalho até o fim dessa carreira. Chegando aqui no finalzinho da nossa quarta carreira, vou fazer aqui um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima, e vou subir para a nossa quinta carreira. Novamente eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar na primeira correntinha da nossa separação. Vou fazer 3 correntes para subir, um ponto alto na corrente seguinte
Olhem só. E dessa vez a gente vai ter só um espaço. Vamos fazer 2 correntes e já vamos fazer o par de pontos altos logo no espaço seguinte. 1, 2. Olhem só. Vamos fazer 3 correntes. 3. Aqui nós temos um leque. Esse leque nós temos aqui de um lado 3 pontos altos, do outro 3 pontos altos. Nós vamos aumentar a quantidade de ponto alto desse leque. De 3 nós vamos fazer 5. E como nós vamos fazer 5 pontos altos sobre 3? Você vai vir no primeiro ponto alto e vai fazer um par de ponto alto. 1, 2. Olhem só que eu botei 2 pontos altos no mesmo ponto. Vou vir para o segundo ponto da base e fazer apenas um ponto alto. Nós já temos aqui 3 pontos altos. E vamos vir para o terceiro ponto da base e vamos fazer mais um par de ponto alto. 1, 2. Agora a gente tem 5 pontos altos. Vamos fazer uma corrente de separação. Nessa separaçãozinha da base, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos repetir a corrente de separação e vamos fazer os 5 pontos altos aqui novamente, da mesma forma que a gente fez na primeira parte. Vamos vir para o primeiro ponto, fazer 2 pontos altos. No segundo ponto, a gente faz apenas um ponto alto. No terceiro, a gente faz 2 pontos altos novamente. 2. Vamos fazer 3 correntes de separação. E aqui a gente tem o nosso ponto de repetição dessa carreira, tá? Esse aqui é o nosso primeiro motivo. Vamos para o próximo motivo. Vamos vir aqui dentro do primeiro espaço, fazer um par de ponto alto. Vamos fazer 2 correntes. Dessa vez a gente tem apenas um espaço, então nós vamos logo para o segundo espaço da base e fazer mais um par de ponto alto. Espaço, quadrado vazio, enfim, algumas pessoas chamam de quadrado vazio, outros chamam de espaço. Pronto, agora a gente faz 3 correntes e vamos trabalhar sobre o leque, fazendo aqui 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no segundo, 2 pontos altos no terceiro ponto, ficando assim com 5 pontos altos seguidos, uma corrente de separação, um ponto alto dentro do espaço, mais uma corrente de separação e aqui a gente repete 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no segundo, 2 pontos altos no terceiro ponto, 3 correntes de separação e assim a gente vai trabalhando até o fim dessa carreira. Vamos lá. Já encerrei aqui a nossa quinta carreira, aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até a primeira corrente da nossa primeira separação, do nosso primeiro espaço. Aqui eu vou fazer 3 correntes para subir e um ponto alto na segunda corrente, fazendo assim um par de pontos altos. Dessa vez a gente não vai ter espaços, nós vamos ter também apenas esse par de ponto alto no motivo. Vamos fazer 3 correntes de separação e vamos trabalhar direto sobre o leque. Aqui nessa primeira parte do leque nós temos na base 5 pontos altos. O que nós vamos fazer é repetir esses 5 pontos altos, colocando ponto sobre ponto. Observe que dessa vez a gente não vai colocar pontos juntos, como a gente fez anteriormente. Nós vamos colocar ponto sobre ponto, ou seja, nós vamos continuar com 5 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes de separação, 3 correntes. Vamos vir dentro deste ponto alto aqui central da base e vamos repetir o V, esse mesmo V que a gente fez aqui embaixo, olhem só, na base desse leque. Vamos vir aqui e vamos fazer um ponto alto, 2 correntes de separação, um ponto alto no mesmo lugar. Vamos fazer 3 correntes e vamos vir para a segunda parte do leque, trabalhar os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 3 correntes de separação e aqui a gente tem o nosso ponto de repetição da sexta carreira. Vamos vir aqui no único espaço que a gente tem na base e vamos fazer o par de pontos altos. 1, 2.
Vamos fazer agora mais 3 correntes e vamos direto para o leque, fazer 5 pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto da base. Nós já estamos aqui no terceiro ponto, quarto, quinto. Vamos fazer 3 correntes e vamos fazer o V sobre o ponto alto que está sozinho no centro do leque. Um ponto alto, 2 correntes de separação e um ponto alto no mesmo ponto. Vamos repetir 3 correntes. Vamos vir aqui para os pontos altos e vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto. Agora a gente encerra esse motivo, essa repetição com 3 correntes e vamos dar início a mais uma repetição e fazer isso até o fim da carreira. Encerrando aqui a nossa 6ª carreira, agora nós vamos para a 7ª carreira do trabalho. Dessa vez a gente não vai mais precisar caminhar com ponto baixíssimo para lugar nenhum. Aqui mesmo onde nós estamos, nós vamos fazer 3 correntes para subir. Vamos fazer um ponto alto no ponto alto seguinte, ou seja, agora nós vamos fazer par de ponto alto sobre par de ponto alto. Vamos fazer 3 correntes de separação e agora, aqui onde nós temos 5 pontos altos juntos, nós vamos fazer 3. Vamos pular o primeiro ponto e a partir do segundo ponto nós vamos colocar um ponto alto sobre cada ponto alto até a gente ter 3 pontos altos. Olhem só, observe que nós não usamos o primeiro ponto e nem vamos usar o último, ok? Vamos repetir 3 correntes. Dentro desse V nós vamos repetir esse leque aqui, olhem só. 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente de separação e mais 3 pontos altos. 2, 3. Vamos fazer 3 correntes e vamos colocar 3 pontos altos sobre esses 5 aqui. Pulando o primeiro ponto e a partir do segundo a gente faz 3 pontos altos, um sobre cada ponto, deixando também o último ponto da base livre. Vamos fazer 3 correntes e assim a gente tem o nosso primeiro motivo, o ponto de repetição do nosso trabalho, desta carreira. Vamos vir aqui sobre o par de ponto alto e vamos fazer outro par de ponto alto. 3 correntes, pula o primeiro ponto e a partir do segundo a gente faz 1, 2, 3 pontos altos, a gente faz novamente 3 correntes, vem aqui para o leque e faz 3 pontos altos dentro do leque. 2, 3. Uma corrente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntes, 3 pontos altos a partir do segundo ponto da base. 1, 2, 3. 3 correntes e assim a gente tem mais um motivo concluído e assim a gente repete até o fim dessa 7ª carreira. Ok, pessoal? Vamos lá. 7ª carreira concluída, vamos para a 8ª carreira fazendo 3 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. A gente continua fazendo par de ponto alto sobre par de ponto alto. Vamos repetir 3 correntes. Vamos vir aqui sobre onde antes eram 3 pontos altos e no ponto alto do centro a gente faz um único ponto alto. Olhem só, vamos fazer 3 correntes. Vamos vir aqui para os 3 pontos altos e vamos transformá-lo em 5, da mesma forma que a gente fez aqui, pessoal. Olhem só, vamos vir para o primeiro ponto e vamos fazer um par de ponto alto. No segundo a gente faz um ponto alto. No terceiro a gente faz outro par de ponto alto. Vamos fazer uma corrente de separação e vamos fazer um ponto alto no centro. Outra corrente de separação e a gente repete os aumentos, fazendo 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no segundo e um par de ponto alto agora no terceiro, para que fique assim 5 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes, vamos vir aqui para onde antes eram 3 pontos altos e no ponto alto do meio a gente faz um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes
e assim a gente tem o nosso ponto de repetição. A partir de agora, pessoal, você deve ter percebido que os detalhes mudam pouquíssimos de uma coisa para outra. Aqui nós temos completo 2 folhinhas, uma de cada lado. E aqui no centro a gente está iniciando essa folhinha, essa mesma folhinha. Nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, como a partir de agora a gente já não muda muita coisa, eu vou mostrar para vocês apenas uma repetição, tá? Aqui, por exemplo, a gente fez 3 correntes. Aqui, onde nós temos o par de ponto alto, a gente já inicia a segunda repetição, o segundo motivo. E vamos fazer nesse segundo motivo a mesma coisa que a gente fez aqui até o fim dessa carreira. Vamos lá. Fim da 8ª carreira, vamos agora fazer a 9ª carreira com 3 correntes para subir e um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes. Vamos pular aqui, essa folhinha aqui nós já encerramos. Vamos aqui para a próxima folhinha, onde nós temos aqui 5 pontos altos, e vamos fazer um ponto alto para cada um desses 5 pontos altos. 3, 4, 5. Vamos fazer 3 correntes e vamos novamente repetir o V. Aqui sobre o ponto alto central a gente faz um ponto alto, 2 correntes de separação e um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes. Vamos fazer um ponto alto para cada um dos pontos de baixo. E como eu disse, vou mostrar para vocês apenas a primeira repetição, porque o trabalho ele já não muda mais de um para o outro, são pequenos detalhes. Então aqui a parte mais complicada a gente já vem fazendo, então eu acho que você já não se enrola mais sozinho. Então eu vou fazer aqui mais apenas essa repetição. Terminei aqui os 5 pontos altos, vou fazer 3 correntes e vou terminar essa repetição vindo aqui para o par de ponto alto e fazendo outro par de ponto alto, já iniciando uma nova repetição. E assim a gente continua o trabalho até o fim dessa 9ª carreira. Vamos lá. Final da 9ª carreira, nós vamos agora para a 10ª, fazendo aquele comecinho de sempre. 3 correntes para subir e um ponto alto no ponto alto seguinte, tendo assim um par de pontos altos. Agora, pessoal, nós vamos aumentar essa primeira separação, essas 3 correntes de separação que a gente faz logo no início, nós vamos aumentar para 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos vir aqui sobre esses 5 pontos altos e vamos fazer 3, pulando o primeiro, e a partir do segundo a gente faz 3 pontos altos. 1, 2, 3. Lembrando que é um ponto para cada ponto, deixando o primeiro e o último livre da base. 3 correntes, vamos vir para dentro do V e vamos fazer um leque de 3 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Isso aqui, na verdade, é o início de mais um par de folhinhas. Nós já temos aqui um par de folhinhas completo. Nós estamos terminando o segundo par de folhinhas e nós estamos dando início ao terceiro par de folhinhas. Vamos fazer aqui 3 correntes. Vamos pular o primeiro ponto e a partir do segundo a gente faz 3 pontos altos. 2, 3. Novamente, como a gente está saindo do nosso primeiro módulo, nós estamos encerrando o nosso primeiro motivo, nós vamos fazer 4 correntes. 3, 4. E assim a gente encerra o primeiro motivo, dando início ao segundo, já fazendo um par de pontos altos sobre o par de pontos altos da carreira de baixo. Aqui só a gente sair com 4 correntes novamente e dar continuidade ao trabalho até o fim da carreira. Vamos lá. Encerramos a 10ª carreira, vamos agora para a 11ª, fazendo 3 correntes e um ponto alto logo em seguida. Vamos repetir as 4 correntes, 3, 4, vamos vir no segundo ponto alto, onde estão esses 3 pontos, e vamos fazer nele um ponto alto, encerrando assim a primeira folhinha do nosso segundo par de folhinhas. Vamos fazer 3 correntes, vamos vir sobre os 3 pontos altos aqui e vamos fazer o aumento, com 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no segundo, 2 pontos altos no terceiro. Vamos fazer uma correntinha e um ponto alto no centro, mais uma correntinha e vamos repetir os 5 pontos altos sobre os 3.
São detalhes que a gente já fez aqui por várias vezes, não tem mais como errar. Vamos fazer 3 correntes e vamos encerrar a segunda folhinha do nosso segundo par de folhinhas. Olhem só, vamos pular o primeiro ponto e no segundo a gente faz um ponto alto. Vamos fazer agora 4 correntes, 2, 3, 4, e vamos encerrar esse primeiro motivo, já dando início ao segundo motivo, fazendo um par de pontos altos sobre o par de pontos altos. Daí em diante é só repetir o que a gente já fez aqui até o fim dessa 11ª carreira, ok? Vamos lá. Terminamos a 11ª carreira, vamos agora para a 12ª fazendo 3 correntes e o ponto alto. Vamos fazer agora, pessoal, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos direto para o par de folhinhas que nós estamos fazendo. Vamos fazer aqui ponto alto sobre esses 5 pontos altos da base. 3, 4, 5. Vamos fazer 3 correntes e vamos fazer o V que a gente já conhece sobre esse ponto alto central. Um ponto alto, 2 correntes de separação e um ponto alto. Vamos novamente fazer 3 correntes. Vamos vir sobre essa base com 5 pontos altos e vamos repetir 5 pontos altos. 3, 4, 5. Vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir direto para o par de pontos altos, assim encerrando o nosso primeiro motivo e já dando início ao segundo motivo. E vamos fazer isso por toda a 12ª carreira. Ok, pessoal? Vamos lá. Terminamos a 12ª carreira e agora nós vamos para a 13ª carreira. 3 correntes, um ponto alto e agora a gente vai fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos vir aqui para os 5 pontos altos, vamos pular o primeiro e a partir do segundo a gente faz 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos fazer 3 correntes. E você deve lembrar que a gente vem fazendo aqui pares de folhas. Já temos 2 pares completos. Estamos aqui próximo de completar o terceiro par. Só que agora nós vamos dar início a apenas uma folha e não ao par. Fazendo aqui dentro do V 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí a gente já faz logo os 3 correntes e já parte para a próxima folhinha, fazendo aqui 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Observem como está ficando. Vamos fazer aqui 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos vir para o par de pontos altos, encerrar esse primeiro módulo, já dando início ao segundo módulo. E vamos repetir esse trecho até o fim dessa carreira. Lembrando que agora a gente vai fazer apenas uma folhinha dentro do V do nosso trabalho, ou seja, apenas os 3 pontos altos dentro do V. Vamos lá. Fim da 13ª carreira, vamos agora para a 14ª, fazendo 3 correntes para subir, um ponto alto sobre o ponto alto seguinte, e nós vamos fazer 6 correntes. Anteriormente a gente fez 7, agora a gente faz 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos vir aqui sobre os 3 pontos altos, pula o primeiro e no segundo a gente faz um ponto alto, encerrando aqui sim uma folhinha. Vamos fazer 3 correntes. Sobre esses 3 pontos altos, referente a uma única folhinha que irá ficar no centro, nós vamos fazer 5 pontos altos, fazendo 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no segundo, 2 pontos altos no terceiro ponto. Repete 3 correntes, um ponto alto no segundo ponto alto da segunda folhinha, encerrando ela também e fazendo 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Vamos aqui para o próximo par de pontos altos, encerrar esse primeiro motivo
e dar logo início ao segundo motivo. Olhem só como vai ficar. E assim a gente vai repetindo até o fim dessa carreira. Vamos lá. Terminamos a 14ª carreira e agora a gente vai subir para a 15ª. Entretanto, essa 15ª, ela vai ganhar uma boa modificação em relação às anteriores. Vamos fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto entre os 2 pontos. Observe que aqui a gente tem um par de pontos altos. Nós vamos fazer um ponto alto entre os 2 pontos. Se você preferir, você pode colocar um ponto alto junto a esse, ok? Fazer um dos 2 pontos altos com 2 pontos altos. Vou fazer aqui um ponto alto entre o ponto e vou vir sobre o segundo ponto alto do par de baixo e colocar outro ponto alto nele. Ou seja, eu transformei o que era um par de pontos altos em 3 pontos altos, ok? Vou fazer nesse espaço aqui de 6 correntes mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E sobre esse ponto alto aqui da folhinha, eu vou fazer mais um ponto alto, ok? Daqui, do início dessa carreira até esse último ponto alto, eu tenho um total de 12 pontos altos. O total que eu quero é 21 pontos altos, só que eu só vou completar no final dessa carreira, quando eu já estiver fechando, ok? Vamos fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos concluir a folhinha aqui fazendo 5 pontos altos sobre os 5 pontos altos da base. 3, 4, 5. Vamos repetir 3 correntes. Vamos vir para cima desse ponto alto aqui da folhinha e vamos dar início aos 21 pontos altos que nós iremos fazer juntos. Aqui vai ficar o primeiro ponto. Vamos fazer 8 pontos nesse espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui é o nosso ponto de repetição dessa carreira. O que a gente vai fazer é repetir tudo de novo. Então, nós vamos fazer aqui, sobre o par de pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E mais 8 pontos altos nesse espaço aqui. Do mesmo jeito que a gente começou. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos fazer mais um ponto alto sobre o ponto alto da folhinha, o último ponto alto da folhinha. Contando todos esses pontos altos que estão juntos aqui, nós temos um total de 21 pontos, ok? Vamos fazer 3 correntes, vamos completar a folhinha, fazendo aqui 5 pontos altos sobre os 5 pontos altos. E nós vamos fazer isso, pessoal, até o fim dessa carreira, ok? Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da 15ª carreira e você deve lembrar que quando nós começamos essa carreira, nós começamos fazendo 12 pontos altos seguidos. Só que os grupos, eles são de 21 pontos altos seguidos. Então, falta 9 pontos para a gente completar. E como eu disse, a gente completaria no final dessa carreira. O primeiro ponto desses 9, nós vamos fazer sobre o ponto alto aqui, ponto alto da folhinha. E agora nós vamos fazer os 8 pontos restantes sobre essa corrente de separação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. E eu vou abrir agora o trabalho para vocês verem como ele está até essa etapa, até a 15ª carreira. Pronto, pessoal, olhem só como está ficando o nosso trabalho. Agora, nós vamos prosseguir o nosso trabalho, só que a partir da 16ª carreira, nós vamos trabalhar apenas a frente e a costa do trabalho, deixando os braços para depois. Para isso, a gente vai ter que dividir o que é braço, o que é frente, o que é costa. Nós vamos fazer isso da seguinte forma. Observe que os nossos trabalhos têm essas folhinhas, e cada folhinha dessa, olhem só, aqui nós temos aqui a fileira de par de pontos altos, ele marca o início de um motivo. E aqui já é do próximo motivo, ou seja, cada folhinha dessa é um motivo. E são pelos motivos que a gente vai se orientar na hora dessa divisão. Aqui eu tenho aqui onde está o fim do trabalho, olhem só. Ok, então esse aqui é o primeiro motivo do trabalho. Eu vou contar 3 motivos, 1, 2, 3. E bem aqui nessa linha que divide um motivo do outro, eu vou colocar o marcador. Se você não tiver um marcador de plástico como o meu, você pode usar um pedacinho de fio, enfim, qualquer coisa só para você se orientar. Digamos que esses 3 primeiros motivos aqui é a frente, ok? A frente do nosso trabalho. Vou contar a partir desse marcador mais 3 motivos. 1, 2, 3. E eu vou marcar novamente aqui. Esses novos 3 motivos é um dos braços do nosso trabalho. Ele vai ser reservado para um dos braços do nosso trabalho. Novamente, a partir do marcador, eu vou contar mais 3 motivos. 1, 2, 3. Esses 3 motivos aí é a parte de trás do nosso trabalho. Observem que eu estou colocando o marcador sempre em direção à linha, ao par de pontos altos, ok? E sobraram 3 motivos. 1, 2, 3 motivos, aqui já é o início da carreira novamente. Esses últimos 3 motivos é o outro braço. E aqui eu não coloquei marcador, porque aqui já está a pontinha do fio e nós vamos começar a trabalhar a partir de agora aqui. Então, nós vamos iniciar a 6ª carreira, e a 6ª carreira a gente vai trabalhar apenas a frente e as costas do trabalho, deixando as mangas para a gente trabalhar depois. Vamos fazer aqui 4 correntes. Dessas 4 correntes, as 3 primeiras equivalem a um ponto alto e vamos fazer uma correntinha que é a corrente de separação. Vamos pular um ponto da base e vamos vir para o segundo ponto fazer um ponto alto. Nós temos aqui uma espécie de espaço, mas um espaço bem pequeno, com apenas uma correntinha de separação. Vamos fazer mais uma corrente de separação, vamos pular um ponto da base e no segundo um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base e no segundo um ponto alto. Agora, pessoal, eu vou precisar de mais 6 pontos altos. E vou fazer eles seguido, um sobre cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5. E o 6º ponto alto eu vou colocar sobre a primeira correntinha da separação. Aqui eu tenho um total de 7 pontos altos juntos, ok? Vou fazer aqui 3 correntes. Esses 5 pontos altos, você deve lembrar que é aquela folhinha que a gente está fazendo sozinha. Vou pular o primeiro ponto e no segundo, a partir do segundo eu faço 3 pontos altos. 2, 3. Vou fazer aqui 3 correntes e vou trabalhar aqui em cima dos 21 pontos altos. Vou fazer aqui 7 pontos altos seguidos. E o primeiro ponto desses 7 vai ficar aqui na última correntinha, na correntinha que antecede o primeiro ponto alto da base. Aqui, por exemplo, pessoal, uma outra maneira de explicar onde eu vou fazer o primeiro ponto alto é... Aqui nós temos 3 correntes. Eu vou contar 1, 2 e na terceira corrente eu vou fazer o primeiro ponto alto dos 7. Aí o restante, os outros 6 pontos altos, eu faço sobre os 6 pontos altos da base. 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer agora 5 espaços de uma corrente de separação. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, faço um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, faço um ponto alto. Uma corrente de separação,
pulo um ponto da base, faço um ponto alto. Repito, uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto. A última vez, uma corrente, pulo um ponto e faço um ponto alto. Olha só. Agora eu vou fazer 6 pontos altos, para completar 7 junto a esse último ponto alto que eu fiz do último espaço. E como sempre, o sexto ponto alto, ou sétimo do total, ele vai ficar sobre a correntinha de separação. Olha só, a primeira correntinha. Vou fazer 3 correntes. Vou vir aqui sobre o segundo ponto alto da base e vou fazer 3 pontos altos a partir dele, colocando um sobre cada ponto. Novamente, eu vou fazer 3 correntes. E novamente eu vou fazer aqui nesse próximo grupo de 21 pontos altos a mesma coisa que eu fiz aqui. Venho na correntinha antes, faço um ponto alto e começo a fazer 6 pontos altos sobre os 6 primeiros pontos altos do grupo de 21 pontos. 4, 5, 6. Somado ao primeiro ponto que eu fiz fora, dá 7 pontos altos. Vamos fazer aqui o grupo de 5 espaços. Lembrando sempre que eu faço uma correntinha e pulo um ponto da base. Já tenho aqui 2 espaços, faço uma correntinha, pulo um ponto da base, e no segundo ponto eu faço um ponto alto. E agora, depois de 5 espaços prontos, eu volto a fazer aquele grupo de 7 pontos altos juntos. Aqui eu já tenho o primeiro, faço mais 6. 1, 2, 3. E como sempre, o último ponto desse grupo, ele fica sobre a correntinha. Pronto, 7 pontos altos no total. Vamos fazer aqui 3 correntes. Vamos vir aqui sobre a folhinha, fazer 3 pontos altos. 3. Vou fazer aqui 3 correntes. Aqui, pessoal, bem aqui no meio do grupo de 21 pontos, está o marcador. Vamos trabalhar normalmente até a gente chegar nesse marcador, ok? Vou vir aqui na última correntinha, dar início aos 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, vou fazer aqui uma corrente de separação, pulo um ponto, faço um ponto alto no segundo ponto. Faço uma corrente de separação, pulo um ponto e faço um ponto alto no segundo ponto. Cheguei aqui no marcador, bem em cima de onde está o par de ponto alto. O que eu vou fazer aqui? A partir daqui é o espaço da manga, e nós não vamos trabalhar manga. Então, nós vamos daqui, da frente, passar diretamente para as costas. Para isso, nós vamos fazer 14 correntes. 1, 13, 14. Fizemos 14 correntes, nós vamos vir aqui para o próximo marcador. Desse marcador lilás até esse marcador amarelo, nós temos aqui a manga. Então, nós vamos vir para esse marcador amarelo, que a partir dele, a gente já tem as costas. Então, nós só vamos deixar de fora mesmo aqui esse trecho referente a uma das mangas. Nós vamos vir aqui para o segundo marcador, vamos vir aqui para o último ponto alto, olhem só. Nós temos aqui o par de ponto alto, sobre o par de ponto alto nós temos os 3 pontos altos, nós vamos vir aqui para o último ponto alto desses 3, ok? E a partir dele nós vamos fazer uma corrente de separação, pula um ponto e faz um ponto alto no segundo ponto. Faz uma corrente, pula um ponto e faz um ponto alto no segundo ponto. Agora a gente completa fazendo 6 pontos para concluir o grupo de 7 pontos altos seguidos. Fazer o último pontinho aqui sobre a corrente. Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar a parte das costas até chegar aqui
no próximo marcador. E o que nós vamos fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui na frente, tá? Que eu já ensinei bastante aqui na frente, então não tem como você errar. Então nós vamos fazer isso, vamos repetir o que a gente fez até chegar no próximo marcador, ok? Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só, fiz aqui 2 espaços e agora eu cheguei aqui no marcador. Depois de eu fazer os 2 espaços antecedendo o marcador, então eu vou fazer aqui 14 correntes. 1, 2, 13 e 14. Esses próximos 3 motivos que vem depois do marcador, eles marcam o outro braço. Então eu vou aqui, olhem só, diretamente para cá, para onde eu comecei o trabalho, voltando para frente da sua peça, para a parte da frente da sua peça. Vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima. Eu comecei com 4, lembre-se disso. Vou vir na terceira e vou fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto, e mais 2 correntes de separação. Vamos vir aqui sobre o ponto alto e vamos fazer outro ponto alto. Vamos fazer 2 correntes de separação. Vamos vir sobre o ponto alto e vamos fazer outro ponto alto. Vamos fazer aqui 2 correntes de separação. Vamos vir aqui sobre o primeiro ponto alto, nós vamos pular esse primeiro ponto alto e vamos vir para o segundo ponto. E nele a gente faz um ponto alto. E a partir dele a gente faz os 7 pontos altos seguidos. Nós já temos um, vamos fazer mais 6. 1, 2, 3, 4, 5 e o último a gente faz sobre a primeira correntinha. Do mesmo jeito que a gente fez embaixo, tá? Vamos fazer aqui 3 correntes e vamos trabalhar sobre a folhinha. Dessa vez colocando apenas um único ponto alto sobre o ponto alto central dos 3 de baixo. Vamos fazer 3 correntes. Vamos vir aqui trabalhar sobre este grupo de pontos. Vamos novamente colocar um ponto alto antecedendo os pontos altos de baixo. Na terceira correntinha, a gente coloca um ponto alto e faz mais 6, pegando os 6 primeiros pontos da base. 2, 3, 4, 5, 6. Totalizando assim 7 pontos. Vamos fazer 2 correntes de separação e vamos vir direto para o ponto alto dos espaços. Eu vou pular esse último ponto alto aqui que pertence ao grupo de 7 e vou vir diretamente para o ponto alto do espaço. Olhem só. Vou fazer 2 correntes, vou vir para o próximo ponto alto e vou fazer outro ponto alto. 2 correntes, vou vir para o próximo ponto alto e vou fazer outro ponto alto. 2 correntes, no ponto alto seguinte faço outro ponto alto, 2 correntes, pulo o primeiro ponto e no ponto seguinte eu faço o ponto alto, encerrando assim 5 espaços. A diferença dessa carreira de 5 espaços para os 5 espaços de baixo é que os 5 espaços de baixo eu fiz com uma única corrente de separação. Esse de cima eu estou fazendo com 2 correntes, ok? E também abrindo um pouquinho mais na lateral. Vou voltar a fazer aqui o grupo de 7 pontos altos. Já fiz um, vou fazer mais 6. 2, 3, 4, 5 e o sexto eu faço aqui na correntinha. Pessoal, eu vou repetir isso aqui até o marcador, ok? Até onde está aqui as nossas correntinhas. Aí a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Cheguei aqui no nosso marcador, onde tem aqui as nossas 14 correntes, que é a passagem da parte da frente para as costas. Sobre essas 14 correntes, nós vamos continuar fazendo os espaços aqui. Vamos fazer 2 correntes de separação, vamos pular 2 correntes livres da base e na terceira corrente a gente faz um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes de separação, pula 2 pontos livres e no terceiro ponto a gente faz um ponto alto. 2 correntes de separação, pula 2 pontos livres e no terceiro a gente faz um ponto alto. 2 correntes de separação, pula 2 pontos e no terceiro um ponto alto. 2 correntes de separação, restam aqui
2 pontos livres da base. No terceiro, que é justamente o primeiro ponto alto, já na parte de trás do nosso trabalho, a gente faz um ponto alto sobre ele. Continuamos fazendo o espaço. 2 correntes. Aqui a gente volta a fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo na frente. Pula o primeiro ponto e no segundo a gente faz um ponto alto e completa fazendo o grupo de 7 pontos altos seguidos. Já temos 2. Vamos fazer aqui 3, 4, 5, 6 e o sétimo sobre a primeira correntinha. Sem esquecer aqui da folhinha, ok, pessoal? 3 correntes e um ponto alto sobre esses 3 pontos altos. Olhem só como ficou embaixo dessas 14 correntes, olhem só. E nós vamos fazer na parte de trás a mesma coisa que a gente fez na frente, ok? Repetindo também aqui nas 14 correntes. Vamos lá. Estamos encerrando aqui mais uma carreira, na terceira corrente, contando de baixo para cima da que a gente começou. Observe que aqui ficou sobre as 14 correntes da mesma maneira que ficou do outro lado, ok? Vamos agora fazer 5 correntes para subir. Essas 5 correntes, 3 equivalem a um ponto alto e as outras 2 são correntes de separação. Nós vamos continuar fazendo quadradinho sobre quadradinho, espaço sobre espaço, como eu venho chamando. Olhem só. 2 correntes e um ponto alto. Observe que aqui eu cheguei sobre o grupo de 7 pontos altos. Eu vou abrir aqui mais um quadradinho. Vou fazer uma única corrente, vou pular um ponto da base e no segundo ponto eu vou fazer um ponto alto. Olhem só, fiz um quadradinho menor que os outros, já que os outros são de 2 correntes de separação e esse aqui é de apenas uma. E vou continuar fazendo os pontos altos, só que dessa vez eu vou ter apenas 6 pontos altos seguidos e não 7 como eu vinha fazendo, ok? Já tenho um aqui, 2, 3, 4, 5 e o último a gente continua fazendo sobre a primeira correntinha. Vou fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o outro lado, olhem só, vou passar por cima da folhinha, a folhinha já foi encerrada. Vou vir aqui na primeira correntinha que antecede o grupo de 7 pontos altos da base e vou fazer, a partir dessa primeira correntinha, 6 pontos altos. O primeiro ponto vai ficar sobre ela e os outros 5 vão ficar sobre os 5 primeiros pontos altos da base. Já tenho aqui 4 pontos no total. 5, 6. Olhem só. Aqui eu vou fazer um pequeno quadradinho, assim como eu abri de um lado, eu vou abrir dos dois lados, na verdade. Aqui nós temos, por exemplo, um grupo de 5 espaços, 5 quadradinhos. Eu vou fazer aqui um espaço antes e um espaço depois desse grupo. E um espaço pequeno, eu vou abrir um quadradinho pequeno, uma corrente, vou pular um ponto e no segundo ponto eu faço um ponto alto. Aí eu sigo repetindo os quadradinhos, 2 correntes, sobre o ponto alto, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto, aí eu repito, e agora eu vou abrir mais um quadradinho, e eu vou abrir um quadradinho pequeno, uma corrente, pulo um ponto, e no ponto seguinte eu faço o ponto alto, e continuo fazendo mais 5 pontos altos, para completar os 6 pontos altos que irão ficar seguidos. 4, 5, o sexto fica na correntinha, aí eu faço 5 correntes, pulo aqui para a última correntinha que antecede o grupo de 7 pontos altos e inicio mais 6 pontos altos, fazendo desse lado a mesma coisa que eu fiz aqui, olhem só. Ok? Onde tem quadradinho, eu vou fazer quadradinho, lembrando de abrir os quadrados aqui antes e depois dos grupos, ok? Um quadrado pequeno, vou fazer isso por toda a volta. Faça exatamente o que você fez aqui, ok? Vamos lá. Pronto, encerramos mais uma carreira, vamos para a próxima, começando daquela mesma maneirinha. 5 correntes, as 3 primeiras equivalem a um ponto alto e as outras 2 correntes de separação
fazendo assim um quadrado depois com ponto alto. Vamos fazer quadrado sobre quadrado, ok? Você deve lembrar que a gente abriu mais um quadradinho pequeno sobre os grupos de pontos altos. E dessa vez a gente vai fazer sobre esse quadradinho pequeno um quadradinho grande. Olhem só, aqui o quadradinho com apenas uma corrente de separação, vou fazer duas correntes e ao invés de pegar este ponto alto, eu vou pegar o segundo, ou seja, vou pular o primeiro ponto alto da base e no segundo eu faço um ponto alto. Olhem só. E novamente eu vou abrir mais um quadradinho pequeno. Vou fazer uma correntinha, vou pular um único ponto e no segundo eu faço um ponto alto. E vou completar fazendo mais dois pontos altos sobre os pontos altos da base. Olhem só. Observe que aqui eu tenho 3 pontos altos seguidos, só que eu preciso de 13 pontos altos seguidos. Dentro desse espaço de 5 correntes, eu vou fazer 7 pontos altos. Como eu faço esses 7 pontos altos? Eu venho aqui na primeira correntinha e coloco 2 pontos altos juntos. Venho na segunda, coloco um ponto alto. Na terceira, coloco outro ponto alto. Na quarta correntinha, eu coloco mais um ponto alto. E na quinta, eu coloco novamente 2 pontos altos juntos. Totalizando aqui 7 pontos altos sobre as correntinhas, sobre as 5 correntinhas, ok? Aqui eu tenho agora um total de 10 pontos altos seguidos. Eu preciso de 13, então falta mais 3. Então eu vou vir aqui sobre os 3 primeiros pontos altos da base e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Terminei o grupo de 13 pontos altos, eu vou repetir aqui a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer um quadradinho com uma corrente, pulo um ponto e um ponto alto no segundo ponto da base. Aí eu vou fazer um quadrado grande, 2 correntes, pulo direto para cá, olhem só. Vou pular esse ponto alto aqui e vou direto para o segundo ponto, fazendo um quadradinho grande sobre o quadradinho pequeno. E aqui eu faço quadradinho sobre quadradinho, até chegar do outro lado. Vou fazendo quadradinho sobre quadradinho. Cheguei aqui sobre o quadradinho pequeno, vou repetir, faço 2 correntes, pulo o primeiro ponto alto e no segundo eu faço outro ponto alto, fazendo assim um quadrado grande sobre quadrado pequeno. Vou fazer agora mais um quadrado pequeno, vou abrir mais um espaço aqui. Fiz uma correntinha, pulo um ponto da base, no segundo ponto eu faço um ponto alto. Vou fazer agora 13 pontos altos seguidos. Já tenho um aqui, vou fazer mais 2 sobre os 2 pontos altos restantes. Vou fazer 7 pontos sobre as 5 correntinhas, colocando 2 pontos altos na primeira correntinha. Fazendo aqui 3 pontos altos individuais, ou seja, um sobre cada corrente. E na última correntinha, na quinta e última correntinha, eu faço mais 2 pontos altos juntos, totalizando assim 7, que com as 3 primeiras correntes aqui, totaliza 10. Agora eu venho para cima desses 3 primeiros pontos altos e faço mais 3 pontos altos. E eu vou repetir isso aqui por toda a volta, pessoal. Lembrando que agora eu vou fazer uma correntinha, um espaço pequeno, né? Uma correntinha, pulo um ponto, no segundo eu faço um quadradinho. E agora eu faço o quadradinho maior sobre o quadradinho menor da carreira anterior. E aqui eu sigo fazendo quadradinho por toda a volta, ok, pessoal? Vamos lá, olhem só como tá ficando. Vamos lá, vamos dar a volta no trabalho. Pronto, pessoal, encerrando aqui mais uma carreira. Agora nós vamos para a próxima carreira. Vamos começar fazendo os quadradinhos como a gente vem sempre iniciando. Como eu já disse, quadradinho sobre quadradinho. O objetivo aqui é que aos poucos, esses grupos de pontos altos seguidos, ele desapareça e fique só os quadradinhos, que é a maior parte do nosso trabalho, são esses quadradinhos. Olhem só. Aqui o que eu vou fazer, já fiz aqui os quadradinhos sobre quadradinho. Aqui eu tô no quadradinho pequeno, novamente eu vou fazer um quadradinho grande com 2 correntes. Vou pular o primeiro ponto alto e no segundo ponto alto eu faço um ponto alto. Dessa vez eu já não vou mais abrir quadradinho novo, tá? Vou fazer aqui direto, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer um grupo com 11 pontos altos seguidos. Aqui eu tenho 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Observe que restou aqui um ponto apenas na base, vou fazer duas correntes, vou pular esse ponto e vou vir para o próximo ponto fazendo assim, um quadradinho grande com duas correntes de separação sobre o quadradinho com uma corrente. E vou voltar a fazer os quadradinhos, quadradinho sobre quadradinho. É apenas isso que você vai fazer nessa carreira, ok? Quadradinho sobre quadradinho. E fazer o grupo de 11 pontos altos juntos. 11 pontos altos seguidos, melhor dizendo. Olha só. Cheguei aqui novamente, onde eu tenho um quadradinho pequeno, vou fazer duas correntes, vou pular o primeiro ponto alto, vou para o segundo e vou fazer um outro ponto alto. A partir daqui eu começo a fazer o grupo de 11 pontos altos. Eu já tenho aqui 2 pontos, vou fazer mais 9. Então, pessoal, é isso que você vai fazer por toda a nossa volta, ok? Vamos lá. Vamos agora para mais uma carreira. Novamente, a gente inicia com os quadradinhos. E essa aqui é a última carreira que nós iremos fazer grupos de pontos altos seguidos, ok? Vamos fazer os quadradinhos. Quando a gente chegar lá sobre os grupos de pontos altos, a gente mostra como vai ser feito. Dessa vez apenas com quadradinhos de duas correntes de separação, olhem só. Vou fazer duas correntes de separação, vou abrir mais um quadradinho, vou fazer duas correntes de separação, vou pular 2 pontos da base e no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto e eu vou fazer um grupo de 5 pontos altos seguidos. Esse primeiro ponto alto aqui já é um, vou fazer mais 4. 1, 2, 3, 4, que com o primeiro ponto alto completa 5 pontos altos seguidos. Vou fazer aqui duas correntes, vou pular esses 2 primeiros pontos e no último aqui eu faço um ponto alto, fazendo assim um novo quadradinho. E vou seguir fazendo quadradinho sobre quadradinho e quando chegar sobre os grupos de pontos altos, eu faço agora um grupo de 5 pontos altos, pessoal. Pessoal, vamos lá terminar essa carreira. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho até então. Olhem só. A partir de agora, nós vamos fazer apenas quadradinhos no nosso trabalho, ok? Vamos lá, vamos começar. Para eu mostrar para vocês, essa aqui agora que nós vamos iniciar, vai ser a primeira carreira só de quadradinhos. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer 5 correntes. E vou fazer quadradinho sobre quadradinho. Cheguei aqui sobre o grupo de 5 pontos, vou vir aqui no primeiro ponto alto e vou fechar o quadradinho. Vou fazer aqui duas correntes, vou pular apenas um ponto e no segundo ponto eu faço um ponto alto. Vou fazer duas correntes, pulo um ponto e no segundo eu faço outro ponto alto. Ou seja, sobre os 5 pontos da base eu fiz mais 2 quadradinhos e aqui eu vou continuar fazendo quadradinho. Como eu já disse, a partir de agora a gente só vai ter quadradinho e vai ser quadradinho sobre quadradinho. Quantas carreiras você vai fazer agora de quadradinho sobre quadradinho? Pessoal, é uma decisão que quem toma é você, de acordo com o comprimento que você quer da sua peça, ok? Porém, caso você queira seguir o padrão da receita, o que você vai fazer? Esse aqui é a nossa primeira carreira de quadradinho. Depois dessa carreira, você vai fazer mais 27 carreiras de quadradinho sobre quadradinho. Eu quero um total de 28 carreiras de quadradinho sobre quadradinhos. Essa aqui é a primeira carreira. Depois dessa, você vai fazer mais 27 para que a gente iguale a receita original, ok? Então, vamos lá? Vamos dar continuidade. Olhem só, pessoal, como está a nossa peça depois que eu fiz 28 carreiras só de quadradinhos, ok? Quando eu falo 28, eu me refiro apenas às carreiras de quadradinhos. Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui na parte de baixo o mesmo motivo que a gente começou o nosso trabalho, esse motivo aqui. Nós vamos fazer aqui uma distribuição
para que ele fique certinho, para que não fique faltando ponto nem sobrando. Nós vamos começar essa distribuição de uma forma diferente, tá? Nos dois primeiros motivos, e depois no restante a gente vai fazer de outra forma. Isso para que os motivos fiquem certinho até o final da carreira, para que não falte e nem sobre ponto. Vamos aqui onde nós paramos. Fazer 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto, fazendo assim um par de pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou vir para o espaço seguinte, esse aqui é o espaço onde está os 2 pontos altos, vou vir para o espaço seguinte e vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntes, vou vir para o espaço seguinte e vou fazer outro ponto alto. Observe que aqui eu tenho 2 espaços, eu preciso de 6 espaços, que eu vou fazer dessa forma. Faço 2 correntes e faço um ponto alto no espaço seguinte. Observe que eu estou fazendo um ponto alto para cada espaço. Já tenho 4, vou fazer agora o quinto e vou fazer agora o último. Nesse último ponto, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos encerrar esse último espaço com 2 pontos altos da mesma maneira que a gente começou, fazendo um par de pontos altos antes dos 6 espaços e um par de pontos altos depois deles. Aqui eu já tenho 5 espaços prontos e eu vou fazer o sexto, só que esse sexto eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pular esse ponto alto aqui e vou vir para o segundo ponto alto. Ou seja, onde eu faria, esse espaço aqui onde eu faria o ponto alto, eu também vou pular. Eu vou para o primeiro ponto alto livre, logo depois desse espaço, e nele eu vou fazer um par de pontos altos. 1, 2. Observe que eu estou colocando eles junto, ok? Olhem só, um par de pontos altos sobre o ponto alto da base, o ponto alto que separa 2 espaços. E aqui eu repito, vou fazer 2 correntes, vou pular esse primeiro espaço e vou vir para o segundo, onde eu vou começar a fazer 6 espaços. Já fiz um, faço 2 correntes, vou para o espaço seguinte, já fiz 2, faço 2 correntes, vou para o espaço seguinte, já fiz 3, faço 2 correntes, vou para o espaço seguinte fazendo 4, 2 correntes, vou para o espaço seguinte fazendo 5, 2 correntes, e na hora de fazer o sexto espaço eu vou pular o primeiro ponto alto e vou vir no segundo, onde eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Essa distribuição, ela está sendo feita de uma forma diferente, como eu já expliquei, para que os motivos não sobrem ou não faltem até o final da carreira, para que encaixe certinho. Então, durante essa carreira, nós vamos precisar fazer essa distribuição que a gente está fazendo dessa forma, de uma forma diferente também. Nós vamos mudar agora a maneira que a gente vai fazer essa distribuição. Vamos pular esse primeiro espaço, vamos para o segundo e vamos recomeçar. 1, 2, 3, 4, 5, e a partir de agora, nós já temos 5 espaços, e a partir de agora, como eu disse, nós vamos distribuir de uma forma diferente, para que encaixe certinho. Nós vamos fazer 2 correntes para fazer o sexto espaço. Nós vamos vir para o primeiro ponto da vez, olhem só, para o primeiro ponto da vez, e vamos fazer um ponto alto. E o segundo ponto alto na primeira correntinha do espaço. Da mesma maneira que a gente fez o primeiro aqui, ó. Olhem só. Da mesma maneira que a gente fez o primeiro. A gente fez assim agora, ok? E aqui a gente faz 2 correntes, vai para o próximo espaço livre e faz um ponto alto. 2 correntes, vai para o espaço livre e um ponto alto. A única modificação mesmo é a maneira de encerrar os motivos. Ok? E a partir de agora vai ser feito dessa forma até o fim dessa carreira. Vou fazer mais uma vez para vocês verem, ok? Aqui eu tenho 5 espaços, falta mais um. Agora eu vou fazer o sexto, eu vou vir aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. E na primeira correntinha eu faço o segundo ponto alto, completando assim o par de ponto alto que encerra e que inicia cada grupo de 6 blocos, ok? Então, vamos fazer isso aqui dessa forma até o fim da carreira, ok? Vamos lá.
Estamos aqui chegando no finalzinho da carreira, olha só, da nossa primeira carreira de motivos da parte de baixo da nossa peça. Aqui eu estou encerrando o último motivo, já fiz os 5 espaços, vou fazer o 6º espaço, vou fazer 2 correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima, de onde eu comecei. Aqui deu certinho, como vocês podem ver, de acordo com a distribuição que eu fiz, e deu um total de 14 motivos, tá? Vamos agora para a próxima carreira, vamos caminhar sobre esse ponto alto com um ponto baixíssimo. Vamos fazer outro ponto baixíssimo na primeira correntinha. E sobre ela a gente vai fazer 3 correntes para subir. Vamos para o ponto seguinte e vamos fazer outro ponto alto. Observe que nesse primeiro espaço da base nós fizemos um par de pontos altos. Nós vamos fazer agora 5 espaços, 5 quadradinhos, ok? 2 correntes, vamos vir para o próximo espaço e vamos fazer o primeiro quadradinho. Mais 2 correntes, vamos para o próximo espaço e vamos fazer outro quadradinho. 2 correntes. No espaço seguinte, isso aqui é o terceiro. Quarto. E na hora de fazer o 5º espaço, novamente a gente faz o par de pontos altos para encerrar, ok? E esse par de pontos altos, a gente vai vir aqui no último espaço antes do par da base e vamos aqui na primeira correntinha fazer o primeiro ponto. Na segunda correntinha a gente faz o segundo ponto. Vamos fazer 3 correntes de separação. E esse aqui, pessoal, é o nosso ponto de repetição. O que nós vamos fazer é repetir isso aqui novamente. Vamos pular esse par de ponto alto, vamos vir para o primeiro espaço e vamos começar tudo de novo. Ou seja, vamos fazer um par de ponto alto aqui. 1, 2. Vamos recomeçar fazendo os 5 espaços, perdão, 2 correntes, um ponto alto no primeiro espaço, 2 correntes, um ponto alto no segundo espaço, 2 correntes, um ponto alto no terceiro espaço, 2 correntes, um ponto alto no quarto espaço. Vou fazer mais 2 correntes, vou fazer agora o 5º espaço, vou aproveitar e fazer um par de ponto alto, um sobre cada corrente da separação de baixo. Olha só, vou fazer mais 3 correntes e vou recomeçar tudo de novo até o fim dessa carreira. Pessoal, como eu já falei para vocês, nós vamos fazer aqui embaixo os mesmos motivos que a gente fez em cima, seguindo as mesmas sequências de ponto, ok? Então, eu vou pedir para você que não lembra como seguir os motivos, para que você volte esse vídeo até o início, até onde a gente inicia o trabalho, e acompanhe a parte de cima, como eu faço os motivos da parte de cima, e faça a mesma coisa na parte de baixo, ok? Essa carreira que nós estamos fazendo agora, observe só. Um par de pontos altos, 3 correntes, um par de pontos altos, 5 espaços. É exatamente a mesma carreira que nós iniciamos esse trabalho. Olha só, um par de pontos altos, 3 correntes, um par de pontos altos, 5 espaços. A mesma coisa, você vai seguir a sequência da pala para fazer a parte de baixo da sua peça. Por quantas carreiras? Eu pretendo fazer o mais próximo possível do original, então eu vou fazer algo em torno de 10, 11 carreiras iguais à parte de cima. Mas eu volto para mostrar aqui para vocês como ficou, ok? Já vocês vão fazer por quantas carreiras vocês quiserem, independente do tamanho da sua peça, ok? Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora como ficou a parte de baixo. Olha só, pessoal, como está o nosso trabalho. A minha intenção aqui embaixo era igualar ao trabalho original, então, contando a partir da carreira que é igual à carreira do início do trabalho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, ok? Como eu já disse também, você faz quantas você quiser para deixar a peça do tamanho desejado. Você deve lembrar que quando nós iniciamos esse trabalho, nós fizemos aqui o motivo até um pouco mais da metade, trabalhando de forma a circular todo o trabalho. A partir desse momento, nós começamos a trabalhar apenas frente e costa, concluindo o motivo, deixando as mangas para depois. Bem, então agora é hora da gente voltar para as mangas e concluir os motivos que estão do lado das mangas também. Aqui desse lado, eu já fiz, olha só, como você pode ver, eu apenas dei continuidade ao nosso motivo. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou mostrar aqui pra vocês desse lado as 2 primeiras carreirinhas, que são as 2 carreirinhas mais confusas, tá? Depois vocês vão dar continuidade, porque aí é só seguir o motivo.
eu vou dar início, vou colocar o nosso fio para continuar essa manga na parte de baixo dela. Olha só, aqui é onde nós fizemos aquelas 14 correntinhas de passagem, tá? Para passar de um lado pro outro. Eu vou colocar aqui o fio em qualquer um desses pontos, tá? Vou colocar aqui bem centralizado. Vou prender o nosso fio e vou fazer 5 correntes. 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 2 correntes de separação. Vou passar para o próximo ponto alto e vou fazer outro ponto alto. Eu vou repetir aqui os quadradinhos. Como eu já disse, é quadrado sobre quadrado, espaço sobre espaço. Vou vir aqui, eu fiz mais 2 correntes, vou vir aqui para o próximo e vou fazer mais um ponto alto. Bem aqui, pessoal, olhem só. É onde eu faço uma certa passagem. Eu vou passar aqui para trabalhar na frente dos motivos. Eu vou trabalhar aqui em cima dos motivos. Então, nessa passagem aqui, nós vamos fazer uma coisinha diferente. Vou fazer aqui 2 correntinhas, 2, e o que eu vou fazer é fazer 2 pontos altos neste ponto e neste, que eu irei fechar junto, transformando eles em um ponto só. Fiz 2 correntes, vou vir aqui nesse ponto onde a gente iniciou as 14 correntes e vou fazer um ponto que eu vou deixar pela metade, um ponto alto que eu vou deixar pela metade, olhem só. Parei aqui com 2 correntes na agulha. Vou vir aqui no ponto, já trabalhando em cima do grupo de 21 pontos altos e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto alto que eu vou deixar pela metade, deixando assim 3 correntes, 3 alcinhas na agulha. Vou laçar novamente e vou fechar tudo junto. Olhem só, ok? Agora, eu vou trabalhar aqui sobre os motivos. Nós estamos aqui no grupo de 21 pontos altos e nós vamos dar continuidade a esse grupo da mesma maneira que a gente fez aqui, ó, desse lado, seguindo o desenho aqui. O que foi que a gente fez aqui? A gente fez os 7 pontos altos e começamos a fazer os quadradinhos de uma corrente. Então, nós vamos continuar fazendo os quadradinhos. Uma corrente, pula um ponto e no segundo ponto a gente faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto e no segundo ponto a gente faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, no segundo a gente faz um ponto alto. E agora a gente faz o grupo de 7 pontos altos seguidos. Aqui eu já fiz um, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto fica sobre a primeira correntinha da separação seguinte. Vou fazer 3 correntes. Logo à frente eu tenho aquela folhinha que não tem par, aquela folhinha que fica sozinha centralizada. Vou pular o primeiro ponto e a partir do segundo eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes. Aqui eu tenho um grupo de 21 pontos altos, vou vir sobre a primeira correntinha e vou começar os 7 pontos altos que ficarão de forma seguida. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora a gente vai começar a fazer os espaços de uma corrente por um ponto da base e um ponto alto. São 5 espaços, tá? 5 quadradinhos feitos dessa forma. Você faz uma corrente, pula um ponto da base e no ponto seguinte você faz um ponto alto. Aqui eu já tenho 3, tô indo aqui pro 4º quadradinho e vou agora fazer o último. E a partir desse último ponto alto, eu já faço, contando com ele, mais 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º sobre a correntinha. Pessoal, o que segue pela frente, a gente já mostrou aqui, então vocês vão continuar fazendo, tá? Até chegar aqui na parte de baixo novamente, próximo de encerrar essa carreira, que eu vou voltar para mostrar para vocês como a gente vai fazer. Vamos lá. Pronto, meninas, a gente já deu a volta na manga, nós chegamos aqui novamente na parte de baixo, fiz aqui 2 espaços e novamente a gente chegou aqui na viradinha do trabalho. Vamos fazer aqui uma correntinha, já que nós ainda estamos trabalhando sobre a 21 corrente, vamos pular um ponto e no ponto seguinte a gente vai fazer o ponto alto que a gente vai deixar pela metade para poder prender 2 pontos altos juntos. Fizemos isso, vamos aqui para esse pontinho aqui, onde está as 14 correntinhas, e nele a gente vai fazer outro ponto que nós vamos deixar pela metade e vamos prender todos juntos, ok?
Vamos fazer duas correntes. Por que duas correntes? Porque agora nós vamos trabalhar sobre os quadrados de baixo, e os quadrados de baixo são de duas correntes, tá? Vamos aqui para o ponto e vamos fazer outro ponto alto. Vamos fazer duas correntes e agora a gente fecha aqui. Olha só. Com ponto baixíssimo. Eis aqui a nossa primeira carreira da manga. Vamos fazer mais uma carreira. 1, 2, 3, 4, 5, repetindo o quadradinho, já que é quadrado sobre quadrado. Duas correntes. Vamos para o próximo ponto, fazer um ponto alto, duas correntes. Aqui a gente tem aqueles dois pontos que foi fechado junto, nós vamos fazer um ponto alto sobre ele. Aqui eu tenho os pontos, os quadradinhos que foram feitos com apenas uma correntinha. Só que nessa segunda carreira, eles já vão virar quadrados de duas correntes, da mesma forma que a gente fazia na nossa sequência do corpo, ok? Na carreira de cima a gente fazia duas correntes. Então, nós fizemos duas correntes, vamos vir aqui para o primeiro ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Duas correntes, no primeiro ponto alto, outro ponto alto. Duas correntes, e nesse aqui do canto a gente vai pular o primeiro ponto e no segundo ponto alto a gente faz um ponto alto e completamos 7 pontos altos. Já temos um ponto alto, vamos fazer mais 6. 3, 4, 5, 6. Observem, pessoal, aliás, mais um aqui que é o sétimo, sobre a correntinha. Observem, pessoal, que a gente passou por aqui, naquele pontinho onde a gente uniu, e dessa vez a gente foi direto, a gente não precisou unir nada, entendeu? A partir de agora você não vai mais precisar unir, é só você seguir quadradinho sobre quadradinho. Vamos fazer aqui 3 correntes, vamos vir no pontinho do meio e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes novamente, vamos aqui ao grupo, um pontinho antes, a gente começa os 7 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a gente vai fazer os quadradinhos. Novamente a gente vai fazer 5 quadradinhos, só que dessa vez com 2 correntes. Pula esse ponto, vamos no primeiro quadradinho aqui e vamos fazer um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto sobre o quadradinho de baixo. Vamos lá. E assim, pessoal, a gente vai dar continuidade ao desenho até a gente chegar na parte de baixo, ok? Aqui, por exemplo, fiz 2 correntes, não vou fazer ponto sobre esse primeiro ponto alto do grupo de 7, vou para o segundo e vou fazer aqui o ponto alto e vou dar continuidade até chegar na parte de baixo novamente, onde eu volto para mostrar para vocês como eu encerro essa segunda carreira. Vamos lá. Pronto, olhem só, já demos a volta aqui na manga. Já estamos chegando aqui novamente, onde nós iniciamos essa segunda carreira da manga. Fiz aqui o grupo de 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes, pulo esse ponto alto aqui, vou para o ponto alto seguinte e vou fazer um outro ponto alto. Vou fazer aqui quadrado sobre quadrado. Logo à frente eu tenho aqueles dois pontos que eu prendi junto, vou fazer um ponto alto sobre ele, da mesma forma que eu fiz lá na primeira parte, lá no início dessa carreira. 2 correntes, venho pra cá, faço um outro quadradinho, 2 correntes e encerro a carreira na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Pessoal, digamos que a parte crítica da nossa manga, que seria o início, terminou. Agora é só você dar continuidade ao desenho, quadrado sobre quadrado, e faça aqui os motivos, o desenho das folhinhas, dos espaços, enfim. Por quanto você vai fazer isso? Olhem só, por quanto tempo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, a que já está pronta. Eu aqui concluí o desenho, olha só, e fiz mais uma carreirinha só de espaço. Uma única carreirinha só de espaço. Quando você terminar essa parte da manga até a carreirinha, eu vou voltar para mostrar para vocês como fazer esse acabamentozinho aqui, que é bem simples também, ok? Então, vamos lá. Olha só, meninas, como está a nossa manga. Fechei o desenho e fiz mais uma carreirinha só de quadradinho. Agora eu vou fazer aqui o acabamento, é um detalhezinho bem simples mesmo, de ponto baixo e picô. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir e vamos fazer um ponto baixo nesse mesmo lugar onde a gente fez a correntinha para subir. Vamos vir no espaço, no primeiro espaço, e vamos fazer um ponto baixo.
Vamos vir nesse ponto alto, sobre esse ponto alto que divide dois espaços, e vamos fazer nele um ponto baixo, 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos vir no topo desse ponto baixo, olhem só, e vamos fazer um ponto baixíssimo, fazendo assim um picô. Vamos fazer 3 pontos baixos. O primeiro ponto baixo vai ficar no espaço, o segundo sobre o ponto alto, o terceiro sobre o espaço seguinte, 3 pontos baixos. E no ponto alto seguinte, a gente vai fazer um ponto baixo e 3 correntes, que eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no topo do ponto baixo e vou fazer um picô. Vou repetir 3 pontos baixos. O primeiro no espaço, o segundo no ponto alto, o terceiro no espaço. E no ponto alto seguinte, eu faço um ponto baixo e o picô. E eu vou repetir isso por toda a volta. Faço 3 pontos baixos, um no espaço, um no ponto alto seguinte, outro no espaço. E vou fazer sobre o ponto alto seguinte, um ponto baixo e o picô. Olhem só como vai ficar. Vou fazer isso por toda a volta, até chegar aqui onde eu comecei, onde eu vou encerrar a nossa manga. Terminando a manga, pessoal, o que eu vou fazer? Vou fazer um cordão de 1,60 m, um cordão de correntinhas, tá? De 1,60 m mais ou menos, com 2 fios de ane. Você vai trabalhar 2 fios de ane juntos, fazendo um cordão de 1,60 m. E você vai colocar esse cordão na 24ª carreira, contando de baixo para cima. Você conta 24 carreiras, nessa 24ª você passa o cordão com 2 pontinhas para a parte que você elegeu, a parte da frente. Eu digo parte que você elegeu porque tanto a frente quanto as costas são iguais. Então é você que vai decidir qual vai ser a frente do seu trabalho. Você deixa as 2 pontas para frente para você fazer o cadacinho da sua peça, ok? Bem, antes de nós encerrarmos aqui, como eu prometi, agora eu vou dar orientações de como fazer a peça maior. Essas orientações, elas foram dadas pela artesã criadora da peça, Carla Costa. Bem, quero lembrar que o tamanho que a gente fez aqui foi o P, que veste 38,40. Nós fizemos aqui 12 motivos e dividimos 3 para um braço, 3 para frente, 3 para outro braço e 3 para trás, ok? Essa é a maneira de fazer para o tamanho P. E nós iniciamos com 168 correntes. A Carla diz o seguinte: para quem quer fazer maior, vai aumentar de 12 para 14 motivos, ok? E vai distribuir da seguinte forma: continua deixando 3 motivos para cada braço, mas vai ficar 4 motivos para frente, 4 motivos para trás. O resto vai ser feito tudo do jeito que a gente ensinou aqui, tá? Apenas a distribuição dos motivos que vai ser diferente. E o total de correntes inicial, que é 196, ok? Para quem quer fazer GG, vai aumentar de 14 para 16 motivos. Vai ser 4 para cada lado. 4 para o braço, 4 para o outro, 4 para frente, 4 para trás. E vai começar o trabalho com 224 correntes. Você deve estar perguntando, cadê o tamanho G? O que acontece? Quando você tem 14 motivos, que é referente ao tamanho M, e você coloca mais 2, você já ganha uma peça com uma diferença de tamanho muito grande. Então é necessário você que veste G, avaliar qual dos 2 tamanhos, M ou GG, é mais adequado para você. Lembrando que dentro das medidas existem 2 pontuações, como por exemplo, o P é de quem veste 38,40, M quem veste 42,44, o G é de quem veste 46 e 48. Então, se você veste 46, o ideal é que você faça tamanho M para você. O tamanho que aqui é indicado para quem vai usar M. E se você é 48, o indicado é que você já faça o GG, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês o resultado do nosso trabalho. Bem, pessoal, e assim eu finalizo a nossa peça de hoje. Quero aproveitar e parabenizar a Carla Costa pelo lindo trabalho que ela fez e pelo sucesso que essa peça ainda faz até hoje. Se você fizer essa peça ou qualquer outra peça usando os produtos Círculo, não esqueça de publicar nas redes sociais usando a hashtag SempreCírculo. Siga a Círculo e a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.